Hello, my friend. Stay a while and listen. The GameStone. Encontre-nos em Facebook/The GameStone, no nosso canal de YouTube e agora no universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital. Ora viva, caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do GameStone. Este é o episódio 47, o Miguel já está connosco, livrámos-nos da Sara. A Sara está aí a ouvir? Não, por acaso não. Pronto, ok. Senão já estaria chateada. Pois já. Mas pronto, foi fixe, atenção. Gostámos da companhia da Sara no episódio 46, obviamente. Para este 47 já com a equipa reunida, o Miguel e o Ivan. Tudo bem, malta? E eu, como é que é? Como é que é, pessoal? E estamos cá mais uma vez para mais um episódiozinho cheio de notícias, jogos e como tema principal, algo que diz muito aqui ao Ivan, vamos falar um bocadinho da série Castlevania. Uhul! Parti! O Ivan já montou a bola de cristal no teto para depois falar à vontade. Yeah. Para ganhar a pica. Antes de arrancarmos, obviamente, e como sempre, vamos dar aqui uma espreitadela ao feedback que temos aqui mais uns comentários, mas ainda em relação ao episódio 45, portanto o episódio onde falámos, onde fizemos aquele top 10 de jogos comuns. No 46 já tínhamos falado aqui do comentário do João M, entretanto temos aqui também em relação ao YouTube o Nuno Silva, que diz que foi atrás do TIC que o Miguel falou, e fala também da sua passagem muito rápida pelas televisões nacionais. O Miguel respondeu, não sei se queres dizer alguma coisa, Miguel, mais... Não, podes ler a minha resposta se quiseres, não voltei a... Não tenho assim mais nada para dizer sobre isso. Pronto, então aqui o Miguel só disse que a série passou toda, é isto, não é? Sim. Ok, eu estava a ler assim um bocadinho à pressa. Sim, a série passou toda entre o Real Monsters, o Ren and Stimpy e os Rugrats, mas como tu dizes bem também não deve ter tido grande reconhecimento, obviamente. Depois o Miguel Domingos diz aqui também que foi mais um episódio de excelência, muito obrigado ao Miguel, e que o incitámos a jogar os Souls. Esta aqui foi para o Ivan, que o Ivan é que falou dos Souls. Yay. Evangelizar pessoal deste lema. Vamos abrir uma religião qualquer. Ora, se calhar. Depois vou pregar tipo, e Souls disse que tu jamais farias tal coisa porque senão irias parar ao inferno dos jogos. Tá boa. O Miguel Domingos acaba ainda por fazer referência a um episódio já passado que nós fizemos sobre filmes inspirados em jogos, e ele fez questão de ir ver 3 que nós falámos nesse episódio e que ele nem sabia que existiam: o Dead or Alive, o Silent Hill e o Silent Hill Revelation. Em relação ao Dead or Alive, ele diz que o filme até é entretido e tem umas lutadoras interessantes. Claro que o Dead or Alive tinha que ter alguma coisa interessante do lado feminino. O Silent Hill ele acha que estava bastante bom, e o Revelation que não está tão bom como o primeiro. E ainda nos agradeceu a dica, ora é essa. E
Em relação ao Facebook, algum de vocês tem aí aberto? Sei que temos lá um comentário. Sim, tenho aqui um comentário extra do Paulo Ferreira, que nos deixou o comentário nesse mesmo episódio dos top 10 de jogos comuns, ou seja, no episódio 45, não no anterior, mas 2 atrás. E ele diz: excelente tema, há tanta especulação em torno dos jogos valiosos, entre aspas, que muita gente se esquece do quão excelentes são títulos banais como o Sonic, Mega Games 2, Tetris. E foram estes jogos que nos cativaram, que nos prenderam ao universo dos videojogos, e não um hipotético valor nos eBays, OLX, chillouts e afins. Amém a isto. É mesmo isso, Paulo. É verdade. Deixa-me só completar aqui que o Miguel Domingos afinal tinha aqui 2 comentários e eu só vi um. Ele ainda deixou outro comentário a dizer que acabou há poucos dias o Final Fantasy VII e que achou a experiência fantástica, e deixou-nos ainda esta questão: porque é que o Cloud não usou um Phoenix Down na Aeris, e que ele já sabia. Que burro, realmente. Realmente essa está brutal. Pois. É, aquelas coisas fazem todo o sentido, mas pronto. Yeah. E que ele já sabia desta situação, que isto ia acontecer no jogo, a Ares deixasse fazer parte e acontecer aquele evento que até pôs algumas pessoas a chorar. Eu, por causa disto eu nunca cheguei, mas por causa de tanto falarem disto eu também já sei, não é? E diz ele que mesmo assim não deixou de ser um momento marcante, e imagina as pessoas que jogaram o jogo no seu lançamento em 97 não terem internet e isto acontecer. Deve ter sido um daqueles momentos what the fuck. E é verdade. Deixa-nos ainda um grande abraço e continuação de bom trabalho. Não só ao Miguel, como a todos os outros que nos acompanham e deixam estes comentários, também um grande abraço e obrigado pelos vossos comentários. E pronto, posto isto, vamos então seguir em frente. Vamos começar pelo Back in the Day. Ok, então Back in the Day, o que é que aconteceu hoje? Vamos até 1976, quando Steve Wozniak deixa a Hewlett Packard, que era onde ele trabalhava na altura antes de se juntar à Apple, para se juntar ao projeto do Apple Computer, que foi o PC todo desenvolvido, ou praticamente todo desenvolvido por ele, com a ajuda praticamente apenas psicológica do Steve Jobs. E pronto, como toda a gente sabe, é uma das figuras mais importantes na história da Apple, e que acabou depois por sair de lá, mas é certamente não só da Apple, mas de da história toda de personal computers, é uma das pessoas mais importantes, e é uma pessoa que eu até gosto de ouvir falar, sinceramente. E depois passamos já para a última coisa, mas em 1982 a Universal teve uma entrevista, ou teve um meeting, digamos assim, com o CEO da Coleco, que tinha a Coleco, era quem produzia as consolas ColecoVision, com o CEO da Coleco, porque eles achavam que o jogo Donkey Kong infringia copyright do filme King Kong. Não vejo porquê. Mas pronto. E porquê? Pronto, exatamente por causa disso, porque Donkey Kong, King Kong, eles pensaram, isto é demasiado parecido, por isso vamos falar com aquele Coleco. Atenção que isto, em 1982, é antes de existir a Nintendo Entertainment System, e o King Kong era um jogo que era um packing game da ColecoVision, e foi uma das cenas que fez vender a ColecoVision. Obviamente que a Atari vendeu bastante mais, mas a ColecoVision vendeu bastante à pala de ter o Donkey Kong como o jogo que vinha com a consola. Na altura era um hito bastante popular nas arcadas. E então, pronto, eles decidiram abrir
lawsuit, acho eu. Como é que se diz em português? Um processo. Um processo contra a Nintendo of America e contra a Coleco Industries. E acabaram por perder porque o júri decidiu que não fazia sentido e que basicamente a Universal tinha agido de má fé, porque era impossível os consumidores confundirem o produto King Kong com o produto Donkey Kong. Por isso acabou por não darem nada e acabou por ser uma luta bastante importante para a Nintendo, que depois mais tarde viria obviamente a reter a licença de Donkey Kong e que se tornaria num dos seus franchises mais conhecido ao longo dos anos até hoje. Pois ainda bem. Ainda bem. Mas se ganhassem, mesmo se a Universal ganhasse, até tinha aí algumas coisinhas por onde pegar. Pois, não digo que não, mas pronto, felizmente não ganharam. E sinceramente não estou a ver que o Miyamoto tenha criado o Donkey Kong só porque existia o King Kong, ou a tentar fazer um cash-in na popularidade do King Kong. Não estou a ver que tivesse sido por aí. Pode ter sido mais até numa paródia, até porque há óbvias referências a raptar a miúda e etc. E pronto, é isso. E para o Back in the Day. Very nice. Ficou então aí o Back in the Day, que o Ivan nos traz sempre estas coisinhas de outros tempos. E vamos passar às notícias. Bom, e para as notícias vou trazer aqui uma outra coisa que já se passaram na semana em que eu estive ausente, mas vou trazê-las na mesma porque acho que ainda não falaram nisso. A primeira começa com um evento bastante importante até nos Estados Unidos, que foi o Midwest Gaming Classic. Esteve lá presente uma companhia que eu gosto de acompanhar, fazem umas coisas engraçadas, que é a Hyperkin, inventora das várias versões, e não só, mas das várias versões da Retron, aquelas consolas que se dedicam a trazer para os dias de hoje e adaptar às novas tecnologias. É emulação, sim, é emulação, mas através de usar hardware também, principalmente os cartuchos de antigamente. E fizeram principalmente, foi um anúncio muito, muito rápido, eles falaram cerca de 10 minutos, apenas para apresentar 3 coisinhas. Primeiro vou falar mais um bocado da Retron 5, que está bastante atrasada, mas que irá sair ainda este ano. Também mal era, não é? Que eles já andam a prometer que saia há não sei quanto tempo. Mas pronto, foi só uma cena de manter o interesse do pessoal aceso, tipo, lembrar que pronto, nós não nos esquecemos e estamos aqui. Só falar um bocadinho sobre uma nova implementação, que eles tinham recebido vários pedidos e que na altura até responderam assim um bocado ambiguamente, porque não sabiam se eram capazes de fazer isso, mas era em relação a... Pronto, como isto dá para ler jogos da Mega Drive, da Genesis, houve pessoal que começou logo a questionar se daria para encaixar o adaptador da Master System da Mega Drive. Eles na altura ficaram assim um bocado reticentes em responder a isso, porque não sabiam se eram capazes de o fazer, porque na altura não dava mesmo. Resolveram experimentar, aquilo funcionou bem e agora é uma das novas features da Retron 5. Ou seja, mais uma consola que dá para... mais um tipo de jogos que dá para ler nesta consola. Depois falaram sobre um comando novo, porque eles também fazem muito isso, fazem cabos de ligação à TV com mais qualidade e comandos e por aí fora. Então acho que anunciaram aqui uma nova réplica de um comando da Nintendo 64, que eles dizem ser tipo quase perfeito, e até se... Acho que, não por essas mesmas palavras, mas acho que a maneira como eles falam até dão a entender que é melhor que o original, porque não tem alguns problemas que os originais tinham. Por exemplo, Vitor, tu deves saber perfeitamente isso, que eu acho que até já tinha falado contigo, aquele problema do joystick do meio,
sim. que perde a força e fica folgado e depois aquilo não funciona bem. Eu acho que já tenho aqui para aí uns 3 ou 4 nesse estado. Pois é um São mais os estragados do que os que trabalham corretamente. Pois é, isso era um problema muito recorrente nos comandos. Pronto, eles acho que com isso em mente fizeram algumas adaptações aos joysticks para não sofrerem isso, tipo, tem algum reforço. E pronto, é em quase tudo perfeito, ou seja, igual a um original, com alguns tweaks desse género a tentar contrariar alguns problemas que o original tinha. E depois, o grande anúncio, por assim dizer, desta pequena conferência foi que eles estão a trabalhar num novo projeto que eles intitularam de Retron X86 e isto basicamente é uma consola, não sei se posso dizer que é uma consola porque vai ser, pronto, é uma máquina que corre Linux, ou seja, é baseada em Linux e vai se dedicar apenas e só a ler jogos de computador retro, tipo de 1980s e tais até, sei lá, 2000 ou qualquer coisa assim do género. Isso tipo, é mais... fantástico, man. Yeah. E vai ser com tudo o que eles costumam fazer às outras consolas, ou seja, vai ter upscale para HD através de HDMI para as nossas televisões, com USB, coisas para cartões SD, Bluetooth, vai ter acho que vai ter um teclado wireless também e é isso, e vai ser uma cena mesmo dedicada só para PC Gaming old school. Isso é muito fixe. Não deram muitas mais especificações em relação a isso. Tem a conferência na net se quiserem ver. Basta procurarem por Retron X86 que encontram facilmente, de certeza. E vejam a conferência toda, ou só mesmo a parte da Retron X86. É muito pequenino e tem lá alguns detalhes, se bem que eles também não revelam muita coisa porque estão a começar o projeto e não têm assim nada de muito específico que possam responder, mas pronto, as partes básicas eles falam lá. Parece-me ser uma cena interessante e este pessoal já nos habituou a isso, a fazerem coisas assim um bocado fora do normal, mas que cai no goto de muita gente e principalmente eu, então sou suspeito. Gosto bastante dos projetos que eles têm desenvolvido. É muito importante mesmo que haja empresas como esta e não conhecemos muitas, essa é a verdade, mas acho que é muito importante para continuarmos a poder usufruir de material mais antigo até. Que as coisas começam a escassear, não é? Claro. É. Desculpem. Santinho. Bom, e para uma coisa mais recente, e se calhar a notícia do momento é que um dos mitos, se não é assim muito mito, porque acho que o pessoal acreditava bastante nisto e não é difícil de acreditar que é verdade, mas a mítica lixeira com os cartuchos do ET foi finalmente desenterrada. Pá, não gostei nada. Eu também confesso que gostava que continuasse mito, era mais interessante. Era muito mais fixe. Isto é tipo descobrir como é que se fazem os truques de magia, não é? Um gajo fica, então, ok, pronto. Era assim, pois, mas pronto, foi um projeto que até eu já tinha ouvido algumas notícias sobre isto há umas semanas atrás, talvez há uns meses atrás até, mas que dizia que eles tiveram o pessoal que se dedicou a este projeto tiveram alguns entraves. Acho que a população local não lhes meteu muitos problemas, mas tiveram alguma resistência por parte de um departamento qualquer da Câmara Municipal ou o equivalente lá da zona. Câmara Municipal do Deserto. Do deserto, mas por causa de algum impacto ambiental, porque aquilo no fundo é uma lixeira, não é? Só porque são jogos não deixa de ser uma grande pilha de lixo. E pronto, como se deve imaginar,
material eletrónico e mesmo as caixas dos jogos é tudo material com componentes químicos e assim que já têm bastantes anos, já têm 30 anos mais ou menos, e eles estavam com algum receio que aquilo depois de desenterrado, pronto, libertasse qualquer coisa tóxica ou algo do género. Uma bomba atómica. Saíssem de lá os ETs todos vivos. Não sei, mas eles estavam... Eles agora vão a refazer o filme todo do ET. E o ET vai dizer ET phone Mexico. E o objetivo vai ser voltar para dentro da lixeira, não é? É. Quero ser enterrado. Mas pronto, depois eles ultrapassarem esse pequeno entrave, lá foram eles de sachola na mão e abriram lá o buraco o mítico buraco dos ETs e desenterraram. Podem procurar também, encontram facilmente aqui uma cambada de fotos do pessoal que foi lá desenterrar aquilo. Claro que vai ser... Não tem nada de outro mundo, são caixas e cartuchos completamente estornicados. Tem aqui um centipede no meio, não sei porquê. Alguém estava muito chateado com o centipede e meteu para lá um. Mas nele, sem querer. Sim, mas não sei se devem ter sobrevivido alguns, imagino eu. Não sei se devem estar em condições para se enfiar numa consola e jogar, mas pronto, foi uma espécie de Mythbusters de versão videojogos. E se eles, como é que eu ia te explicar? Se isso foi tudo uma farsa e eles foram lá uma semana antes a enterrar tudo, só para dizer que encontraram. I don't know. Pois. Mas olha, eu fui ver agora, eu fui verificar no eBay, porque eu assim, já deve andar peça, porra, à venda por 200 mil euros aqui no eBay. Mas ainda não. Mas encontrei aqui uma cena que parece que o Scott Warsaw, que foi quem produziu o ET num tempo recorde, para qualquer videojogo ainda por cima sozinho, assinou algumas cópias dos ETs, tanto dos que estavam enterrados como os jornalistas que levaram cópias. Por isso, just you wait, humanity. eBay's gonna strike back. Isso Sim. é certinho. Até estes que estão aqui todos lixados eram postos lá, de certeza. Esses vais encontrar lá. ET Landfill Rare. versão lixeira do New Mexico. Exatamente. Ainda com terra. Ainda com restos de terra do México. Yeah. E atenção, que é terra com 30 anos, não é? Pois. Não é uma terra qualquer. E vestígios de cimento, porque acho que aquilo levou com uma camada de cimento por cima. Pois. Cimento da Atari, não é? Pois, não é? Atarimento. Pronto, e encerro aqui as notícias com um ET. Ai, Jesus. Esta grande notícia. Mas pronto, foram então as notícias para estes dias. E vamos seguir para coisas melhores com o Playing Now. Eu posso ir até apanhar o lance que tinha e ser bastante rápido, porque apesar de ter estado ausente, não joguei assim grande coisa, como tem sido já a panagem dos últimos tempos. Mas eu tínhamos falado da última vez que tive cá no podcast, tinha falado no Batman Arkham Origins, e que apesar de já estar a ficar um bocadinho desgastado, lá fiz um bocadinho de esforço, confesso, para o acabar. Ignorei bastante os sidequests e aquelas coisinhas secundárias, e quis mesmo só acabar para ver como é que era o desenrolar da história, que acabou por me desiludir um bocadinho, tal como o resto do jogo. Gostei bastante das partes da história e das cutscenes que envolviam o Joker. É um bocado clichê, mas realmente foram as melhores. Acho que tanto a escrita dessas partes como o voice acting estava muito bom e salvou um bocado o jogo.
No entanto, não é o suficiente para eu achar que... Epá, não é um jogo mau, mas não é o suficiente para eu achar o que achei, por exemplo, dos 2 anteriores. E mesmo já no City, apesar de ter gostado bastante, já estava, pronto, já se notava que eles estavam a atingir aquela fórmula do costume e a seguir com isso. Então quando vi que no Origins eles não mudaram assim grande coisa, tipo, fizeram pequenas alterações de estética e pouco mais, pá, é difícil, não quero dizer que é um jogo mau, não é um jogo mau, mas não traz nada de novo, desgasta um bocadinho, e ainda por cima sabendo que vem aí um novo do Dark Knight, que toda a gente está maluca com aquilo, mas pronto, deve ser o hype inicial, e espero mesmo que não seja mais do mesmo, aliás. E por isso não lhe posso dar um pick of the week, porque não acho que, sinceramente, não acho que mereça. Não quero estar a ser demasiado injusto com o jogo, mas não fiquei um bocado triste, sinceramente. E muito rapidamente passo já para o meu pick of the week, que à semelhança do que fiz no outro episódio em que eu estive cá, vai ser mais um jogo de Mega Drive. Eu recentemente fiz aqui umas adições à coleção de vários jogos que eu ainda não tinha sequer experimentado, então aos poucos vou assim em intervalos, tipo enquanto espero por almoço ou espero por jantar, vou metendo aqui um cartucho e jogando uns 10 minutos. E um daqueles que eu estava mais curioso era uma sequela de um jogo que eu já gostava bastante e que nunca tinha jogado, esta sequela, e é o Aero da Acrobat 2, neste caso. Eu gostei bastante do primeiro jogo e sempre quis ter o segundo, mas também é um título que não é assim muito fácil de arranjar, e finalmente consegui experimentei, nunca tinha experimentado e gostei bastante. Pronto, não foge muito do primeiro, mas tem alguns pequenos melhoramentos. Para quem conhece a primeira série, o primeiro da série, e joga o segundo, consegue notar algumas coisas, e é um jogo muito bom. É um platformer que não teve assim muita atenção e que eu acho que não dão muito valor, porque pronto, a Mega Drive é uma plataforma que tem imensos jogos deste género, e é fácil ficar lá para o meio dos outros sem grande atenção, não é? Porque há tantos bons, e tão bons, que é fácil isso acontecer. Mas se alguém não conhecer, ou conhecer só de nome e estiver na dúvida, aconselho mesmo bastante os dois. Qualquer um deles é excelente. E, pá, mas esse jogo já na altura de lançamento não me lembro de ter havido assim grande alarido. Não. O primeiro talvez um bocadinho mais, mas nem por isso. O segundo já foi daqueles últimos jogos da Mega Drive. Não sei se foi mesmo dos últimos, mas já é daquela fornada que já foi mais pelo menos no último ano, ou assim. Não tenho a certeza em que ano é que foi lançado agora o jogo, mas já foi assim daqueles que não saíram muito, ou saíram mais no final de vida da consola, então pronto, perderam-se um bocado. Já era numa altura em que se estavam a virar as atenções para outras consolas e assim, e acabou por perder um bocado com isso. Mas pá, mesmo o primeiro ou o segundo, tanto faz, são os dois excelentes. Tem sprites muito bem desenhadas, é super divertido, é um platformer, não é assim tão tradicional quanto isso. Tem alguma dificuldade, é desafiante, é muito fixe de jogar, e tem boa banda sonora e efeitos sonoros, por isso, se puderem checar, aconselho bastante, tanto o 1 como o 2, mas neste caso escolhi o 2 porque ainda não tinha jogado até agora, e fiquei o Aero da Acrobat. Mega nice. Eu por acaso joguei, ou devo ter jogado algo apenas em emulador, mas já na altura me pareceu serem jogos fantásticos, tanto um como o outro. Pelo menos tem o que tu estavas a dizer, essas sprites muito bem desenhadas, e ser um jogo até divertido.
Ivan, queres bombardear ou queres que bombardeie? Posso bombardear? Eu também vou ser rápido. Em primeiro, queria só falar do Golden Sun. Quer dizer, não vou falar sobre ele, vou só dizer que é mais uma review que vai estar na revista por Start. O Golden Sun que saiu recentemente para a eShop da Wii U. Portanto, se quiserem saber o que é que eu acho do jogo em pormenor, passem pela revista por Start. Não sei quando é que vai estar disponível, mas na próxima revista, portanto do mês, que sairá no início do mês de maio, vai estar na revista em site. Não sei quando é que é, não faço a mínima ideia, sinceramente. Mas se quiserem saber o que é que eu acho em maior pormenor sobre o jogo, passem por lá. Vou só dizer que gostei imenso do jogo e que todo o hype à volta do jogo é merecido. Mas pronto, se quiserem em pormenor, passem pela revista por Start. Depois, só uma breve menção ao Nightmare Creatures, que é um jogo com uma capa brutal, porque eu acho a capa bué da fixe. O primeiro da PS1, uma capa azul com umas letras a vermelho, símbolos, sabes? É bué da fixe a caixa, não é? É bem engraçado. Mas pronto, o jogo é um pequeno pile of shit, sinceramente. É bastante. Epá, acho que eu cada vez acho mais que as consolas 32 bits, ou melhor, a geração 32 bits, epá, na minha opinião, fora grandes exceções, porque há grandes jogos nas plataformas 32 bits, mesmo grandes jogos. Tenho muita nostalgia em relação a estas plataformas, mas epá, acho que ao longo dos tempos é aquela plataforma em que os jogos que na altura eram considerados jogos razoáveis, tipo 7, 8, que envelheceram tão mal. O Nightmare Creatures, quando saiu, era um jogo considerado razoável, reviews de 7, 8 que eu tive a ver, e hoje em dia é um jogo completamente arcaico, em termos de controls, em termos gráficos, os sprites, como eu já disse aqui imensas vezes, para mim envelhecem muito melhor do que polígonos 3D, e este 3D de 1997 da geração 32 bits é mesmo muito doloroso de ver, é fogo. E eu fui jogar o jogo porque eu comprei o jogo agora há muito pouco tempo e ainda não o tinha experimentado e fui experimentar, porque a premissa do jogo era bué da gira. E ainda por cima passava-se em Londres no século XVII ou século XVIII, não me lembro bem, ou século XIX, não me lembro sinceramente, é capaz de ser século XIX. Não diz aqui, ok, e aquilo começa muito bem, a cutscene inicial é gira com a história, mas eu joguei os 2 primeiros níveis e foi tipo, não consigo jogar mais. É mau. Infelizmente é um jogo que envelheceu muito mal e que eu aposto que na altura poderia ser bastante interessante, mas que hoje em dia é doloroso de olhar para ele e de jogar. Enfim, ok, depois passo para o meu Pick of the Week. Eu já tenho andado a jogar este jogo nas últimas 3 semanas, mas ainda não tinha dado o Pick of the Week, e dou agora ao Final Fantasy X-10-2 HD Remastered ou Remake. Remastered, deve ser Remastered. Sem dúvida um jogo espetacular. O Final Fantasy X é um excelente Final Fantasy. Este está melhorado em vários aspectos. E, mais uma vez, se quiserem saber a mais pormenor, a revista por Start, porque a minha review estará por lá, na revista que sairá no início do mês de maio. E pronto, é isso para o Playing Now. Mega nice. E finalmente o que é que eu tenho jogado desde o 46? Nada e muita coisa ao mesmo tempo. Também não tenho tido assim grande tempo, tenho tido aqui uns dias um bocado ocupados, mas entretanto eu tive também uma grande surpresa com um amigo meu a quem já andava a lixar a cabeça, talvez há uns anos já, a ver se ele me arranjava uma máquina, uma arcade que ele tinha. Foi este fim de semana, pronto. Ele decidiu então dar uma arcade, no entanto pediu-me ao mesmo tempo um favor, digamos, foi uma troca, já que ele tinha outra, a ver se as punhamos a trabalhar com o computador, às duas, e digamos que tratando-se de um monitor
1985, aliás a máquina tem o selo desse ano, de 85, portanto o monitor deve ser ainda anterior. Não é muito fácil ligarmos um computador mesmo com um conversor e com o monitor de trabalho logo à primeira. Aproveito também para deixar um agradecimento ao Pedro Overkill, que me deu umas dicas valentes de coisas que eu desconhecia, e foi ele que me informou que estes monitores trabalham a uns fantásticos 15 kHz, que é a velocidade da amostragem, quando nós estamos habituados aos 60, aos 50, e as placas gráficas fazem de 60 a não sei quantos. Portanto era preciso fazer ali alguns truques de magia, mas lá consegui através de umas drives alteradas e que alguém com o mesmo problema, digo eu, terá feito umas drives alteradas para placas ATI, e de repente o computador ficou a trabalhar. Eu comecei aos pulos em casa e pus-me a jogar, como eu disse, pus-me a jogar tudo e mais alguma coisa, mas sem dar atenção a quase nada, vá. Obviamente que sendo um monitor antigo como este, já agora as drives também fazem com que os jogos corram 304 por 240, que é algo que nenhuma placa gráfica faça nativamente hoje em dia. Mas essas drives alteradas também fazem isso e os jogos ficam a trabalhar através de emuladores, mas ficam a trabalhar com essa resolução dos anos 80 e dos anos 90, o que dá um look fantástico aos jogos. E pronto, foi isso. Andei a jogar tudo e mais alguma coisa, a recordar alguns jogos que eu não me habituava de maneira nenhuma a jogar através de emuladores, ou quando eu jogava era mesmo estar uns minutinhos a perder tempo e etc. E para a minha Pick of the Week vou dar a minha Pick of the Week ao primeiro jogo que eu testei, quando eu consegui pôr o computador a trabalhar na máquina. Foi logo o primeiro jogo que eu fui atrás, que era um jogo que com base eu tinha aqui na minha zona quando ainda era muito novinho. Foi talvez até um dos jogos que me fez ganhar gosto por puzzle games, que é o Puzzled. Conhecem o Puzzled? Por acaso não. Também não estou a ver. Se calhar sabem, mas pelo nome não vou lá, que é aquele jogo que é um twist do Tetris, mas no fundo do ecrã está um balão de ar, que temos que soltá-lo. Não? Não. Não estou a ver. Então vão jogar isso. É um jogo super viciante, mas é basicamente isso. O Puzzle é um twist do Tetris o jogo arranca com algumas peças já no ecrã, e essas peças estão a fazer tipo um casulo para uma personagem que está no fundo do ecrã, e o nosso objetivo é soltá-lo, soltar essa personagem fazendo o Tetris, fazendo linhas, e indo eliminando essas peças que estão em volta e que fazem com que ele esteja preso. Obviamente com o decorrer do jogo as peças vão aparecendo cada vez em maior número, e depois há peças que só quebram à terceira, e etc. Aquilo fica super complicado. Também a ideia na altura era comer moedas, não podia ser propriamente fácil. Mas pronto, é essa a minha Pick of the Week. Mais uma cena só para adicionar é que talvez não haja nenhuma consola de jogos hoje em dia ou nos últimos anos que possa dar tanto divertimento, não só mas com 2 jogadores como as arcades, e também felizmente usufruí disso também, e é diferente. Pronto, a minha Pick of the Week é então para o Puzzled, que eu aconselho a quem não conhece e quem gosta de jogos tipo Tetris. Toda a gente gosta de Tetris. O Puzzled da Neo Geo é uma boa da Neo Geo, não, da SNK, é uma boa alternativa. E é isso. E pronto, foi o nosso Play Now. Vamos passar então ao nosso tópico central.
hoje um tópico central à medida do Ivan. Vamos falar de Castlevania. Ok, Castlevania, por onde é que havemos de começar? Pelo início. Convém, já. E o início é em 86. As coisas começam um bocado com o Donkey Kong, sabes? Não. Foram com o Sr. Brown. Aí é que começou tudo. James Brown? O outro Brown, o que fez a Brown Box. Esse não cantava. Exato. Pronto, então vamos começar pelo primeiro Castlevania, se calhar, não? Sim. Ora, É 86, como eu estava a dizer. que se chama, incrivelmente, Castlevania. Já viram? Ai, meu Deus, como é que é possível? Ou Akumayo Fantástico. Drácula. Akumajo Drácula. É um nome muito mais possante, só que na Europa provavelmente muita gente não conseguiria dizer Akumaju. Mas já era um jogo de majos. Já. Um jogo para gente grande. Pronto, e foi então aquele da NES, não é? Esse é que é o primeiro. Exato, Famicom e NES, por cá. Um platformer que foi basicamente o jogo que inventou ou que impulsionou. Obviamente deve haver algum jogo mega obscuro antes do Castlevania que ninguém conhece. Mas foi basicamente o Castlevania que inventou o género de action platformer, ou pelo menos lá está, que o popularizou, porque deve haver alguma coisa mega obscura antes do Castlevania. Mas pronto, basicamente era um jogo de plataformas simples, quer dizer, simples não tinha nada, Jesus Christ, era difícil como tudo, mas que usávamos, portanto, o whip para atacar monstros e era uma parte essencial para progredir na ação do jogo, ou nos níveis do jogo, e por isso é que basicamente foi o primeiro jogo bastante conhecido a popularizar o jogo de action platformer. Só uma cena, eu não vou ou melhor, acho que não devemos dizer nada das histórias e não sei o quê. Primeiro porque provavelmente íamos dizer cocó, porque há tanta coisa no mundo de Castlevania e é tudo tão complexo e tão complicado, e este passa-se antes daquele, do aquele outro, e blá 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 blá, e é o Belmont X e o Belmont Z e o Belmont F, Jesus. Portanto, acho que não vale a pena estarmos a referir a série. Mas eu gosto muito deste Castlevania, e é o primeiro de todos, e sinceramente na NES até é o meu favorito. Sim, esta versão por acaso nunca joguei nem esta versão, nem as que vamos falar a seguir, que serão o 2 e o 3, supostamente da NES também. Mas joguei também, não me quero adiantar muito, mas estas versões foram mais tarde convertidas de alguma forma para as portáteis, e sim, é que eu tive mais contacto com eles, mas vamos andando. Já falamos nisso também. Pronto, e a seguir a esse vem então no ano a seguir, um ano espetacular, 1987. Vem o... Imaginem qual. Epá, Castlevania 2. Epá, acertaste, é verdade. Foi Foi o Castlevania 2, é mesmo. Contra todas o que se podia adivinhar, vem o Castlevania 2 a seguir ao Castlevania. As aventuras do Simão. As aventuras do Simão. Simão vai às compras. Já agora, houve um jogo que se chamava Vampire Killer, que saiu depois do Castlevania, do original para a Famicom, que era do MSX2. Ah, sim. E o jogo é considerado um excelente jogo. Eu nunca o joguei, mas é considerado um dos melhores da série Castlevania, e um dos melhores desta altura, pelo menos inicial da série. E era um pouco open world. Tinha um bocado de open world, era possível voltar atrás e ir à frente, e tínhamos que arranjar certos itens e não sei o quê. Isso acho que foi o que depois transitou então para aquilo que foi o Castlevania 2 Simon's Quest. Exato, já estava aí a saltar esse.
Peço desculpa, mas bem visto, Ivan. Há muitos que se pode saltar, é só porque este era um bocadinho importante para fazer aqui a transição, porque o Castlevania 2 depois é muito diferente do Castlevania 1. Precisamente por causa disso, não é? Exato, parece às vezes mais um Zelda 2 do que propriamente um Castlevania. Exato. Mesmo este primeiro, uma coisa que não falámos, e atenção que eu também não sou expert em Castlevania, mas segundo a informação que temos, foi lançado até naquele formato de sketches, naquele aparelho. O Famicom Disk System. Yeah, e só depois é que foi lançado em cartucho para a NES. Que já foi também em 87, portanto a nós, Europa, chegou a nós em 87 também. Exato. Pronto, e como estávamos a falar então do Simão vai às compras, ou Simon's Quest, se quiserem, eu prefiro a primeira denominação, mas isso é com vocês. Segue então um bocado essa linha que o Ivan estava a dizer do Vampire Killer. Era assim uma coisa menos linear, podia-se andar mais livremente entre os cenários, era mais open world, se é que podemos dizer open world num jogo da NES. Era um bocado difícil de imaginar isso, mas é um bocadinho, se calhar um bocado com a estrutura como é um Metroid, mais, não é? De andar para dentro de uma sala e voltar atrás e ter que ir buscar o item X não sei onde para voltar à sala Y onde estivemos já antes e que não conseguimos passar. Pronto, montou um bocadinho o esquema do que seria muitos dos Castlevanias que nós gostamos e adoramos hoje em dia, tipo os que vêm para aí para a frente. Pronto, não interessa, não vou dizê-los agora para não... Foi aqui que começou o Metroidvania. Exatamente, começa aqui a montar-se um bocadinho esse esquema do Metroidvania, é mais por aqui, até porque o Metroid também deve ter sido mais ou menos por esta altura, mais coisa, menos ano, e pronto, foi num ano fixe, pronto. Porquê? Foi quando nasceste? Pois, 87 claro. É um vintage. Eu discordo, acho que o ano de 88 é muito melhor. Já em termos de Castlevania não foi muito rico. As más traduções do Castlevania 2 ajudaram um bocado à festa de muita gente ficar confusa sobre o que é que havia de fazer. Tem piada que o produtor veio mais tarde dizer, até acho que foi recentemente, que foi intencional a tradução, que era para as pessoas ficarem um bocado confusas. Isso parece-me estranho, mas pronto. Acabou por ter uma das frases mais conhecidas na série Castlevania, que é "What a horrible night to have a curse". Uma das frases mais conhecidas de Castlevania, não todos os jogos em geral. Depois, então temos aqui eu desconheço totalmente este Haunted Castle. Isto é o quê? Um spin-off? O Haunted Castle era um jogo de arcada, baseado na série Castlevania, que eu também nunca joguei, mas acho que supostamente é mau, bastante mau e super difícil. Pois, também não conheço, não faço ideia, mas tem um artwork um bocado semelhante ao anterior, por isso não sei até que ponto é que isto é algum aproveitamento do outro jogo, mas a capa tem algumas parecenças. Tem aqui o Simão com o seu chicote. Não tem o carrinho das compras? Não tem o carrinho das compras. Depois saltamos para o Castlevania Adventure. Sim, foi um daqueles tais portes que eu estava a falar, que isto é um jogo do Game Boy. Sim, só para Game Boy. Exclusivo do Game Boy. Quer dizer, agora há na Virtual Console da 3DS, tal como os outros, acho eu. Mas é um jogo original para o Game Boy. E o que é que eu posso dizer sobre ele? Acho que até foi o primeiro que eu joguei. Mas joguei muito pouco e não é mau, mas eu não tenho a certeza, mas eu acho que este é mesmo apenas uma readaptação, não é um port do primeiro, porque o jogo teve que ser cortado consideravelmente para a versão Game Boy, não é? Não pode ter, não conseguia ter
a mesma quantidade de coisas e os mesmos níveis e etc. Mas já é um bocado inspirado no primeiro Castlevania, apesar de não ser a mesma coisa. Não, eu acho que não tem nada a ver. Por acaso estes Castlevanias do Game Boy, sinceramente nunca gostei muito deles. Gostava de os ter só por uma questão de colecionismo, gostava de ter todos os Castlevanias, mas são jogos que eu sinceramente jogo durante 5 minutos e farto-me. Não gosto, por acaso, destes jogos do Game Boy. Tanto este como o Belmont's Revenge e o Legends, embora talvez o Legends seja o mais engraçadinho, mas não gosto muito, sinceramente. Pois, eu ainda por cima comecei logo por esses. Não por escolha, mas acho que devem ter sido os primeiros que eu tive e foi esses que eu joguei. Mas sinceramente também não achei grande piada. Pronto, são um bocado limitados, também pelo que se pode fazer com um Game Boy. Mas pronto, são mais uns para a série. Yeah. E no mesmo ano temos ainda imaginem lá qual será o outro título Castlevania para a NES. Aí é pá, Castlevania 3. Certo. Dracula's Curse. Exatamente. O curso do Drácula. Basicamente é o Drácula. Acompanhamos o Drácula na faculdade, fazer as cadeiras dele e tal. E pronto, é isso. Pronto. Não sei, nunca joguei o terceiro. Não faço ideia como é que será o. O terceiro digamos, é praticamente similar ao primeiro, só que era um bocadinho já digamos que não é open world, não é? Porque lá está, o conceito de open world na NES é bastante diferente de hoje em dia, mas tínhamos diferentes caminhos que podíamos seguir. Imagina uma coisa tipo OutRun, ok? Onde havia vários caminhos que podíamos seguir, e conforme os caminhos que seguíamos tínhamos obviamente cenários e bosses diferentes, e também era possível apanharmos personagens diferentes, entre elas o Alucard. Foi a primeira vez que o Alucard apareceu, que depois havia de ser a Star do Symphony of the Night, e foi a primeira vez que ele apareceu num jogo Castlevania. E depois essas personagens tinham habilidades como andar nas paredes, transformarem-se em morcegos e coisas desse género. É um jogo muito fixe. Eu, por acaso, é assim, em termos de... é realmente o melhor da NES. Eu simplesmente guardo mais nostalgia do primeiro e por isso é o meu favorito, mas sem dúvida que o 3 é muito bom. Nice. Ainda bem que o Ivan está cá para dizer estas cenas. Depois, andando mais um ano na cronologia, isto é quase todos os anos, se não mesmo todos os anos, acho que temos aqui pelo menos um jogo por ano da Castlevania, desde que começou. É mesmo. Temos aqui uma referência que eu não sei se será legítimo falar disto, porque é um título japonês e que ainda por cima não é bem do Castlevania, mas tem aqui a referência Akumaju Special Boku Drácula-kun. E isto não é nada mais que o Kid Drácula do Game Boy, que não é um jogo Castlevania, mas que é produzido na mesma pela Konami. Espera, atenção, este é da NES, depois há ok. o Kid Drácula para o Game Boy, mas este é o da NES. Ok, pronto. Sim. Como eu vi exatamente o mesmo personagem e parece ter o gameplay e os cenários e tudo são muito parecidos. Até pensei que era o mesmo, mas... pronto, isto não é bem um jogo de Castlevania, não é? Apesar de ser produzido pela Konami e ter... É uma espécie de uma paródia cute a Castlevania. Segundo a história, depois jogos mais à frente até fazem referência a este jogo. Ou têm referências e acontecem coisas que este jogo despontou. Sim, também já ouvi dizer isso. Por acaso não sei, sinceramente. Aqui até falam no Symphony of the Night, no Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow, no Judgment. Há muitos jogos que têm coisas que foram tiradas deste título da Famicom. É engraçado, não fazia ideia. Mas pronto, este então, o Kid Drácula assim sai no ano seguinte para o Game Boy, em 91, ao mesmo tempo que também sai para o Game Boy o Belmont's Revenge, que é o segundo Castlevania do Game Boy, que também não é
nada de especial. Yeah. E sai também o Super Castlevania 4, pois. Yeah. A única diferença é que tem Super, porque já saiu para a SNES e era tipo obrigatório ter Super atrás de tudo. Eles fizeram isso com as consolas todas. É verdade. Ainda agora metem, sempre que podem meter Wii ou U atrás ou à frente de alguma coisa, lá estão eles. Mas por acaso este é um dos poucos que eu tenho e que até gosto bastante. O Super Castlevania 4 é muito bom. É óbvio que há outro que vai estar aqui alguns na lista, que também é 16 bits e que é espetacular. Mas o Super Castlevania 4 é muito porreiro, e nós no Super Castlevania 4 já tínhamos um whip em que nos podíamos balançar em certas partes do mapa. Era uma feature nova e já podíamos atacar em 8 direções diferentes. Portanto, podíamos atacar para a frente, para trás, para cima e para baixo e nas diagonais, o que era bem louco. Graficamente o jogo, pronto, já 16 bits, né? Foi o primeiro 16 bits de Super Nintendo, e a banda sonora do Super Castlevania 4 era muito fixe. E jogamos, acho que jogamos com um Belmont. Não tenho a certeza, mas acho que sim. Olha, aqui um ano que não tem nada, afinal. 92. Pois é. Eu estava a olhar para a data, mas não... É 92 na Europa. Seguindo em frente, e em 93 há como mais o Drácula. O que é isto? É o Kid Drácula. É o tal... ok. Espera aí. Sim, não. Acho eu. É? Não. Não é. Pá. Não é o Chronicles? Espera, íamos no Super... É isso. É isso. Íamos no Super Castlevania 4, é passar para o Chronicles, é isso. Bem, mas o Chronicles é aquele da PS1, não é? Este... Pois, não sei. Sim, mas foi originalmente lançado para a Sharp X68000. I have no idea what that is. Algum computador japonês mega obscuro. Mas depois foi remasterizado e lançado em 2001 para a PS1. Ok, pronto. É um jogo decente. Fica aí a referência então. Não sabemos muito sobre isso. Quer dizer, sabemos sobre a versão PS1, não é? É mais conhecida, mas fica aí. E ainda no mesmo ano, um também bastante conhecido, mas que eu por acaso nunca joguei, que é o Rondo of Blood. Que foi... Fales mal. É muito bom. Pois, que toda a gente que eu conheço que já jogou fala bem disto, que foi o Castlevania que saiu para a TurboGrafx 16. Sim, a versão japonesa, PC Engine. Sim, PC Engine, exatamente. Não saiu daí também, não é? Não saiu. Depois foi remade na PSP, no Castlevania Drácula X Chronicles. Porque este Castlevania Rondo of Blood é, digamos que, o início do Symphony of the Night. Ou seja, é o que aconteceu antes do Symphony of the Night. E o Symphony of the Night começa no ponto onde este acaba. Queria só dizer uma coisinha. É um jogo muito bom e pegou na fórmula do Castlevania 3D NES. E é um jogo também em 16 bits e pegou naquela fórmula um bocado open world e com outros characters que nós podemos usar. É um jogo muito, muito bom e com também uma das melhores bandas sonoras da série. E este jogo depois foi lançado em 95 para a Super Nintendo Entertainment System, ou seja, a SNES, com o nome Drácula X, e que por cá é conhecido como Vampire's Kiss, que provavelmente é um dos mais caros da série em termos de colecionismo. Mas que é uma stripped down version daquilo que é o Rondo of Blood. Portanto, as pessoas pensam que, ok, se eu quiser jogar o Rondo of Blood, jogo o Drácula X. Não tem nada a ver. É bastante diferente do Rondo of Blood. E o Rondo of Blood só é possível jogar mesmo na PC Engine porque
Foi a única plataforma onde ele saiu originalmente e é PC Engine CD. Não sei qual das versões é que é, porque há 200, mas é PC Engine CD. Mas é um excelente jogo, sem dúvida. Nice. Pronto. Então até matamos aqui 2 coelhos uma cajadada, não é? Uhum. Em 93 o tal Round of Blood, em 95 o Dracula X e no meio destes dois, o 94, um daqueles que eu mais gosto, que é o Bloodlines. O único que eu joguei. Ou para nós mais conhecido por The New Generation, o único para a Mega Drive também, e que no Japão chama-se só Vampire Killer, o que é engraçado. Isto é uma confusão de nomes de versões japonesas para versões europeias e americanas e etc. Mas pronto, Bloodlines era como era conhecido nos Estados Unidos e The New Generation para nós aqui na Europa, e para mim é um dos mais fixes. Epá, a série Castlevania tem que se definir em 3 vertentes, que é pré-Symphony of the Night, pós-Symphony of the Night e a vertente 3D, que também começou mais ou menos na altura do Symphony of the Night. Se formos pegar na vertente 2D, antes do Symphony of the Night, sem dúvida que Castlevania Bloodlines é o meu favorito. É bué da fixe o ambiente de andar pelas cidades da Europa. Tu já jogaste, Miguel, e tu também, Vitor, portanto sabem o que é que eu estou a falar. É mesmo excelente, acho que o ambiente do jogo é das melhores coisas que existem na Mega Drive. É também um dos meus favoritos, se não o meu jogo favorito. Eu fico sempre indeciso entre este e o Revenge of Shinobi. São dois jogos que eu adoro. Este Bloodlines ou New Generation, é dos meus favoritos Castlevanias, tipo, ever, sem dúvida alguma. Há outros muito bons, mas eu sinceramente, se tivesse que escolher um, acho que escolhi este. De todos, acho que era este que eu escolhia. É muito bom, é um excelente jogo. Concordo. Em toda a biblioteca que a Mega Drive tem, também é um dos jogos mais fixes que já joguei, sem dúvida. Pronto, e a seguir passando então estes 3 do Round of Blood, Bloodlines e Dracula X, passamos para a próxima geração de consolas, em 97. Quer dizer, mais ou menos, porque em 97 temos ainda o outro para o Game Boy, que é o Castlevania Legends. Talvez se calhar o melhorzinho, não é? Dos 3 da Game Boy. E consequentemente o mais caro também, se quiserem comprar hoje em dia. Também. Também já deve ter sido muito no fim da consola, não? Pois, já, vê lá, em 97 o Game Boy já tinha saído em 89, exatamente. Mas eu acho que mesmo assim ainda foram feitos jogos até 2001, ou uma coisa assim desse género. Sim, morreu muito, muito tarde. Bem, pelo menos até 2000, lá. Sim, até 2000. O Pokémon Yellow é de 2000 e sei que foi o último jogo feito para o Game Boy original. Exatamente. Pronto, e para além deste Legends, ainda no mesmo ano, 97, temos o primeiro da próxima geração de consolas, que é o tão amado Symphony of the Night, que é mais conhecido pela versão da PS, mas existiu uma versão da Saturn também. E teve quase a existir uma versão para a Game.com. Esse grande monstro das consolas. Era uma portátil da Tiger que era terrível. E eu não sei qual é que foi a ideia de tentarem fazer um port para aquilo. Era só mesmo em forma de desafio, é dizer, nós conseguimos fazer isto para a pior consola que existe neste momento. Qual é que é? Acho que se calhar era uma coisa dessas. Aquilo, acho que só há para aí 3 screenshots do jogo. Mas o Symphony of the Night, quando você já jogou o Symphony of the Night? Eu, vergonhosamente, não. E tu também não, Vitor? Como? Já jogaste o Symphony of the Night? Não. O Symphony of the Night foi o primeiro que pegou na fórmula do Metroid e que aplicou ao Castlevania, ou seja, aquela fórmula de termos que buscar item X para conseguir passar, ou habilidade X para conseguir passar para o cenário Y. E obviamente que isso envolve backtracking e tudo isso, e acabou por ser, o Symphony of the Night é praticamente um RPG em 2D. Se consideramos, por exemplo, Odin Sphere como um RPG, acho que faz até sentido considerar o Symphony of the Night como um RPG, mas pronto, geralmente não é considerado como tal, apenas um action side-scroller. Perdão. A versão de PlayStation foi a que eu joguei até hoje. Já comecei a da Saturn, mas não a acabei, embora tenha mais um personagem jogável e tem mais alguns bosses extras e cenários novos.
Mas a versão de PlayStation, eu acho que é um dos melhores jogos de sempre. Em termos de ambiente, o jogo é fantástico. Só é pena algumas traduções serem, ridículas, to say the least. As traduções dos diálogos. E o jogo é muito bom. É mesmo muito bom. Qualquer pessoa que não tenha jogado o Symphony of the Night, por favor, faça o favor. E lembrem-se que existem muitos secrets no Symphony of the Night e que é um secret que vos permite chegar ao fim do jogo. Espetáculo! Porque se vocês não souberem isso, só chegam a metade. Fantástico. E o jogo acaba. O jogo acaba e vocês, acabei o jogo. Não acabaram. Há um secret que vos permite jogar o Castelo do Drácula ao contrário. Ou seja, tem o dobro do jogo. E que aí sim vocês vão encontrar o boss final e o final do jogo. Isso é mega nice. É bem engraçado. Portanto, 2 vezes mais epicness. Sem dúvida. Em 99 começa então a era 3D no Castlevania, com os lançamentos para a Nintendo 64, não é? E quem dera que não tivesse começado, porque são horríveis. São muito mal. Eu nunca joguei, mas já vi muitas imagens disto e gameplay, e isto é aquilo que nós estávamos a falar há bocado do Nightmare Creatures, ser doloroso. É isto. É muito doloroso. Ainda por cima saber que isto é um Castlevania. Não havia necessidade nenhuma. Eu joguei os dois, não acabei nenhum e são realmente maus. A única cena pelo qual eu digo que ainda bem que eles existem é porque eventualmente isso culminou no Lords of Shadow e mesmo no Curse of Darkness da PS2, que eu já achava um jogo decente. Porque estes da Nintendo 64, pelo amor de Deus. E foram os dois no mesmo ano, não é? Este Castlevania, só Castlevania, que é conhecido por Castlevania 64. Pois. Claro. E o Legacy of Darkness. Um no início e outro no fim do ano. Agora, quando começou então a explosão dos 32 bits e a explosão do 3D, a Konami decidiu, portanto é óbvio que o Castlevania, como é uma série tão conhecida, tem que passar a 3D. E então eles, vamos fazer aqui um jogo em 3D para a Nintendo 64 que vai ser o melhor Castlevania de sempre, e cenas desse género. Meteram uma team imensa para trabalhar no Castlevania da Nintendo 64. E para ter alguns fundos adicionais para o development do Castlevania da Nintendo 64, eles decidiram pôr uma pequena equipa a trabalhar num jogo da PS1, qual o Symphony of the Night. Que eles pensavam que ia ser mais um Castlevania, que não ia ser nada de especial, mas que ia vender um bocado para eles terem mais fundos e não sei o quê. Acabou por ser um dos melhores jogos de sempre da PS1, para algumas pessoas algum dos melhores jogos de sempre, e acabaram, o projeto principal deles acabou por ser um dos maiores fracassos na história do franchise Castlevania, que é uma história muito interessante. Foi ao contrário. Depois do Chronicles, passando para 2001, o Chronicles nós já falámos, mas já também aqui o primeiro lançamento para a Game Boy Advance. Aqui na nossa região até era simplesmente o Castlevania. Exato. Mas é conhecido por Circle of the Moon, porque se repararem já é para aí 3 ou 4 que se chamam só Castlevania também. Que era este da Nintendo 64 e o primeiro Castlevania da NES e por aí fora. E sabe-se lá noutros países. Pois, era tudo Castlevania, bota Castlevania para a frente. Mas pronto. Até acho estranho por exemplo terem feito o Castlevania 1, 2 e 3 da Game Boy e o mesmo 1, 2 e 3 na NES. Também fica assim um bocado estranho. Cria um bocado de confusão, mas pronto. Mas os do Game Boy não é 1, 2 e 3, é Castlevania Adventures, Castlevania 2 Belmont's Revenge e Castlevania Legends. Só o segundo é que é numerado. Exatamente. Pois, esse é que se pode confundir com o outro. Um é o Simão vai às compras e o outro é o Belmont vinga-se. O Belmont vinga-se e o Simão vai às compras. Isto parece uma novela Tuga até. A vingança do Belmont. Se vocês forem ver a história do Castlevania e tentar reunir as pizzas todas de todos os jogos, aquilo é uma autêntica cena novela mexicana, completamente. Mas e no Circle of the Moon nós estávamos a falar, excelente jogo, mas do Game Boy Advance curiosamente até é o que eu menos gosto, mas é muito bom anyway. Sim,
E lá está, começou aqui. Eles pegaram na fórmula do Symphony of the Night e começaram a lançar esses nas consolas e nas portáteis e deixaram a vertente 3D nas consolas. Which is interesting. Bem, pelo menos não exterminaram completamente a versão 2D, que seria um crime. Um autêntico crime. E só não exterminaram graças ao Symphony of the Night. Pois, ainda bem por isso. Porque a seguir vem também mais dois títulos para o Game Boy Advance, que um deles também é um dos meus favoritos, que é o Aria of Sorrow, Yeah. e depois o Harmony of Dissonance, que também é muito bom. Como o Ivan disse há bocado, o Circle of the Moon é o mais fraco, por isso joguem o Circle of the Moon e vejam dentro do contexto. Esse é o mais fraco, por isso imaginem os outros dois. Yeah. Não, eu gosto mesmo muito. Eu não joguei muito o Harmony, mas é muito bom do que joguei. Joguei mais o Aria of Sorrow. Eu tenho aquele double pack da Game Boy que tem os dois, que é muito fixe. Mas o Aria of Sorrow continua a ser dos meus favoritos, a par do Eu New. também tenho isso. Ei, descobriste agora? Ei! Não, por acaso é algo que me esqueço. Quando se trata de portáteis. Mas é brutal, é uma maneira fácil, ou aliás mais fácil, de se arranjar dois grandes títulos da série e na aproximação num cartucho. É altamente. O design, aliás, a label do cartucho é que é assim um bocado a coisa. É fleira. É muito fleira. O Aria of Sorrow, a seguir ao Symphony of the Night, é o meu favorito desta vertente 2D Metroidvania. Pois, é normal, é mesmo muito bom. Eu não digo o mesmo do Symphony of the Night apenas porque ainda não o joguei, mas pronto. Não, é daqueles que um gajo nem precisa de jogar para saber que é muito bom, não é? Já agora, Symphony of the Night, Harmony of Dissonance. Opa, não sei, estes títulos são brutais. E o Symphony of the Night em japonês chama-se Nocturne in the Moonlight. Oh yeah! É bué da dark, não sei. You shall not fuck with me. Eu por acaso estava a falar com o Vitor sobre isso antes de tu chegares. Que era aquelas palavras que eles usam sempre para construir os nomes dos jogos. Primeiro, 90% deles é qualquer coisa off qualquer coisa. Sim. Legacy of Darkness, Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow, Lament of Innocence, pronto. Symphony of the Night. Muito fixe. Realmente é verdade. Mas os títulos são muito engraçados, eu gosto dos títulos. Tem muito Blood e Moon e Darkness. E Night e Dawn of Sorrow. Já lá vamos. É muito engraçado. Pronto, então, o que vem a seguir tem um título bem engraçado, por acaso, que tu vais dizer a seguir. É o mais cocozinho, não é? Yeah. Lament of Innocence. É o mais emo deles todos. É o mais emo, yeah. É o Castlevania emo. Não sei, nunca joguei este por acaso. É bom, eu por acaso diria que os da Nintendo 64 são uma grande treta, mas quando o jogo chegou à PS2, este já é um action game competente, é decente, não é bom, não é espetacular, mas é fixe, é porra. Sim, já é mais na onda do Devil May Cry, se calhar, não é? Sim, mas muito pior. Mas é fixe, este é porra. Pronto, e depois em 2005 temos aqui o Dawn of Sorrow, que é o primeiro da DS, que continua então aquela saga de 2D que já vinha do Game Boy Advance e que até o Ivan disse que foi onde continuaram a saga de 2D, foi nas portáteis. Portanto temos aqui o Dawn of Sorrow, que eu por acaso nunca joguei. É muito bom, é uma sequela direta do Aria of Sorrow. A história do Aria of Sorrow é bem estranha, mas é muito fixe o jogo. Pronto, e no mesmo ano temos ainda o Curse of Darkness, que paralelamente, lá está, é a tal cena, na portátil saiu o 2D, este é para PlayStation 2 e Xbox, e é em 3D também, não é? Uhum. Exato. É o único que existe? Não, Lament of Innocence também é da PS2. É o único que existe para Xbox. Na Xbox.
Já agora eu queria só dizer aqui uma cena. O Lament of Innocence, que nós falámos há bocado, é o primeiro, cronologicamente, na série Castlevania. E o Dawn of Sorrow, se não me engano, é o último. Já não tenho a certeza, mas acho que sim. E o Curse of Darkness. Algo que vai de 1094 até 2036. Fantástico. Pronto. E o Curse of Darkness, estávamos agora a falar, para mim foi o primeiro bom Castlevania em 3D. Porreiro. E que ainda tinha um toque muito japonês, o que o Lords of Shadows perdeu. O que é pena. Pois, portanto, depois no ano seguinte, em 2006, temos mais um para a DS e em 2D também, claro, o Portrait of Ruin, que eu também não tenho ideia, mas parece-me ser semelhante ao anterior, pelo menos em termos de gameplay e de aspecto. O Portrait of Ruin tem um twist engraçado no gameplay, em que basicamente não é bem um co-op, né, porque não se joga a 2 jogadores, mas controlamos 2 personagens e ambas têm habilidades diferentes e andamos quase sempre com as 2 personagens. E isso, pronto, obviamente leva a alguns puzzles interessantes e coisas desse género. O jogo é muito bom, por acaso é um jogo muito fixe. Porreiro, por acaso não fazia ideia desse pormenor. Interessante. Depois temos o Order of Shadows, que é um jogo para plataformas mobile, que eu não fazia a mínima ideia sequer que existia. Eu também não, sinceramente. Este é do tempo do Windows Mobile. Exato. Não devia ser grande coisa. Yeah. Pronto, depois a seguir a isso temos ainda no mesmo ano, em 2007, o Dracula X Chronicles, que nós falamos brevemente há pouco quando referimos o Rondo of Blood. Yeah. É um remake então do Rondo of Blood para a PSP. Sim. A melhor coisa que tem é a possibilidade de desbloquear o jogo inteiro do Symphony of the Night. Nice. Pois, exatamente. Depois temos no ano seguinte o Order of Ecclesia, que é o terceiro título para a DS e último, julgo eu, não é? Acho que depois... Último. É o último e é também o melhor, e há muita gente que considera que o Order of Ecclesia é o único que consegue ser tão bom como o Symphony of the Night. Nice, interessante. Então tenho que experimentar mesmo. No mesmo ano temos então aqui uma cena um bocado surpreendente, pelo menos para mim, o Castlevania Judgment, que é um exclusivo Wii. É um jogo de fight. Um fighting game de Castlevania, muito estranho. É mau, é um bocado mau. Pronto. Ok. E com tanto jogo, agora vão lançar para o Wii U o Castlevania Party. Castlevania Sports. Sports Resort. Isso era muito engraçado. Castlevania Goes to Hawaii. Pronto, depois temos aqui algumas entradas que não sei se... Não temos assim mesmo nada para dizer, porque são coisas um bocado específicas do Japão e eu sinceramente nem faço ideia o que é que isto é. Que é o Akumaju Drácula da Medal. Não sei. É o Medal of Honor com o Alucard. Ou então nos Jogos Olímpicos, não é? Medal Game Based. O que é um Medal Game? Pois, não sei. É aquelas cenas. Japan. Ok. É mesmo cenas de Japan. Ok. E o seguinte também, Pachi Slot Akumaju Drácula. Que deve ser... Estávamos a falar até em off sobre isto. Eu e o Vitor devem ser aquelas máquinas de slot, tipo slot machines, mas em, sei lá, Pachinko, aquelas cenas que eles têm muito lá no Japão. Não faço ideia mesmo, mas deve ser algo assim. O que é Pachi Slot? Pois são, exatamente. É capaz de ser isso. Pachi Slot são aquelas máquinas com... são tipo slot machines mesmo. Pronto, exato, é isso. Tinha que ser, eu estava a falar no party. Depois temos aqui um Castlevania The Arcade, que é uma cena que eu não fazia ideia que existia. Nem eu, sinceramente. No idea what it Mas is. isto, meu Deus, E parece... é aqui uma máquina
Ai, eu quero isto. E Eu já ia bem. pelos vistos é um light gun shooter, mas com uma máquina super estranha E grande. e enorme, yeah. E que é um jogo de arcade, claro, não é? Um jogo especificamente para arcade. Depois temos o Castlevania The Adventure Rebirth, que também é um jogo para a WiiWare, que era uma espécie de Virtual Console da Wii. Recebeu estes lançamentos únicos também. Exato. Únicos para download. Foi este e o Contra, também a Rebirth. São decentes, mas nada do outro mundo. Pois, nada de especial. Não. Depois em 2010 temos então mais uma entrada no Pachi Slot. E temos o Harmony of Despair, que é para a PlayStation 3 e Xbox 360. Está aqui aquele joguinho que eu falei aqui uma vez. Uhum. Até foi nos primeiros podcasts que fizemos. O Encore of the Night. Exatamente, Castlevania Puzzle Encore of the Night. E temos também o Lords of Shadows, que foi aqui o começo de uma série, quer dizer, é só porque já existe outro, não é? Já existe o Lord of Shadows Lord of Shadow Mirror of Fate. Muitos offs, este tem 2 offs. E que foi em 2013, ou seja, no ano passado, e o Castlevania Lords of Shadow 2, que saiu agora em 2014, e que eu ainda não experimentei nenhum destes. E que, por incrível que pareça, não sei porquê, mas ainda não saiu no Japão. E pelo que eu estou a ver agora, estes Lords of Shadow saem sempre depois no Japão. À exceção... Não, Epá, que cena mais estranha. Eles são produzidos pela Mercury Steam, que é uma empresa, é um developer espanhol. E deve ser por causa disso. Mas é estranho porque a economia é japonesa. De qualquer maneira, estes Castlevanias têm um ar muito gótico, muito europeu, exatamente por causa disso, por terem sido produzidos aqui, no velho continente, em Espanha, mais propriamente. Eu não joguei o 2, mas joguei o primeiro Lords of Shadow e o Mirror of Fate. O primeiro Lords of Shadow é um bom jogo de ação. É o melhor Castlevania 3D. É um bom jogo de ação e é um jogo de ação grande, o que não acontece nunca hoje em dia. Mas é um jogo muito fixe. O Mirror of Fate é fraquinho, sinceramente, na minha opinião. Saiu para a 3DS e depois um remake para a PlayStation 3 e Xbox 360. E também para PC. Mas, a meu ver, pelo menos a versão de 3DS era fraquinho. Uma tentativa de meter 3D em algo 2D que resultou mal. Pois. E então ficamos à espera de que continuem a promessa, não é? De fazerem um 2D puro, como houve nas outras portáteis, em condições para a 3DS. Faz favor. Era bom. E rápido, por favor. Também há aqui, temos aqui a informação que a série Castlevania até tem alguns recordes no Guinness World Records. Brutal. É? O que está aqui não estão todos, mas é o jogo aliás é o título com mais jogos do género Action Adventure. Também é o maior número de plataformas de plataformas para um só título. E também tem um que se refere ao maior título Castlevania, Pro Legacy of Darkness. Ok. Portanto, este é um recorde dentro do próprio da própria série. Mas também vem no livro. Pronto, alguma última observação que queiram fazer? Alguma escolha que queiram dizer, de género, como já fizemos há bocadinho, os meus favoritos são X? Eu, como já disse há bocado, para mim New Generation, Symphony of the Night, Aria of Sorrow são alguns dos melhores. Ainda não acabei o Order of Ecclesia, por isso não posso dizer, não quero estar a dizer, mas o que eu joguei pareceu-me um jogo fantástico. Em termos de 3D, acho que o Lords of Shadow é o melhor, embora muita gente diga que o Curse of Darkness é poop. Eu não acho que é um jogo muito decente.
Pois, Nice. eu também estou mais ou menos na mesma. Nunca joguei os 3D, nem o Symphony of the Night, que é a minha maior falha aqui. É aquele que eu mais queria jogar, mas que ainda não tive a oportunidade. Mas também as minhas escolhas acabam por cair nos mesmos no New Generation para a Mega Drive e no Area of Sorrow para o Game Boy Advance, ficando também a dica de que os outros dois do Game Boy Advance são muito bons. E o Super Castlevania 4 também é porreiro. Mas os meus dois favoritos para já teriam de ser o New Generation e o Area of Sorrow. Pois eu também já tinha feito já tinha dado a referência ao Castlevania da Mega Drive, o New Generation. Também não tenho mais nada a falar sobre os outros, porque tirando os do Game Boy Advance, que devo ter dado uma espreitadela. Mas eu e o Miguel agora vamos ao eBay, compramos 2 cópias do Symphony of the Night. Pronto. E pronto. Ou Podem sempre comprar do japonês, que é muito mais barato, muito mais bonito, e a única coisa que tem em japonês é os itens. Pronto, até podemos comprar uma a meias e depois tu fazes a primeira metade do castelo e eu faço o castelo ao contrário. Boa ideia. Yeah. Ou seja, tu é que vais sofrer, Miguel. Ficas com a capa. Ficas com a capa e eu fico com os CDs. Pronto, tudo bem. Quando tu jogas eu olho para a capa. Pronto. Também falta-nos falar aqui no aspecto musical do jogo, que também é muito sim. diferenciado quanto a isso, não é? Para mim são das melhores bandas sonoras que existem. Quase todos eles têm bandas sonoras incríveis. Exatamente. Por exemplo, se quiserem ouvir uma, se não conhecem, experimentem ouvir a Dracula's Castle do Symphony of the Night, ou experimentem ouvir qualquer uma do Rondo of Blood, ou a Vampire Killer do Bloodlines, tudo o que é do Bloodlines também. Tudo do Bloodlines, tudo do Rondo of Blood e tudo do Castlevania Symphony of the Night no geral. Mas a Dracula's Castle para mim é mesmo muito fixe. Ou então podem também ouvir o genérico do GameStone. Exato, que é do Rondo of Blood. Tá bom. Não me lembro por acaso do nome da música que está no início do nosso podcast, mas é do Rondo of Blood. Se pesquisarem no YouTube, encontram de certeza. Então podemos ficar por aqui, não é? Yes. Ok, ficamos por aqui. Foi então a nossa vista aérea de helicóptero sobre a série Castlevania. Obviamente o Ivan deixou aqui muitas dicas. É uma série que ele não gosta, mas ele acha que sim. Olha, deixa-me só, já agora que estamos a falar nisso, dizer uma cena. Eu acho uma pena, porque a série Castlevania também é muito associada no colecionismo a coisas caras, ok? Porque quase todos os jogos são super colecionáveis e super desejados. E eu tenho muita pena que, por exemplo, jogos como o Symphony of the Night, 95% das pessoas que compram esses jogos apenas os querem para ter na prateleira. E eu acho isso ridículo, porque é um jogo que merece ser jogado. E acho que há muita gente que diz: eu curto bem dessa série, man. Pô, Symphony of the Night, já passei 7 vezes. Então, e quem é o Alucard? Não sei, man. Isso mete-me bem triste. E há montes de gente assim que apenas vê como um colecionismo, o que é uma pena, porque são jogos tão bons e que deveriam estar mais acessíveis a toda a gente. Quem me dera. Eu por acaso tenho visto muita gente assim em relação a tudo. Sim, isto é um grande problema em relação a imensas coisas e quase que dá um tema principal só sobre isto. Obviamente que o Castlevania sofre bastante disso por ser uma série tão colecionável. Pois. Exatamente. Começa a ser como Metroids e Zeldas e Marios e por aí fora. Que é uma cena que eu sinceramente não entendo porque é que o pessoal quer ter as coisas para dizer que tem, não é? Se não lhes vai dar uso. Pois, é como o Ivan diz, isto era tema para outras conversas. Havemos de falar disso. Mais a sério. Pronto, vamos ficar então por aqui no nosso podcast número 47.
esperamos que também deem as vossas opiniões e caso gostem da série Castlevania, deixem também aí os vossos favoritos e obviamente comentem sobre o que quiserem, digam coisas sobre o ET também e etc. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanharem e vemo-nos no próximo episódio. Tchau, malta, fiquem bem. Bye bye, stay fine. Goodbye. The GameStone. Encontre-nos em Facebook/The GameStone, no nosso canal de YouTube e agora no universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital.